E hoje nós começamos a falar de equipamentos essenciais para esse universo do herbalismo. E claro, a horta está dentro desse campo do estudo das ervas medicinais, das ervas aromáticas. Então a gente vai começar com o mais importante, com essa linha do tempo, começando pelo jardim. Então, equipamentos para a jardinagem. Depois vamos falar de equipamentos para a produção de algum fitoterápico, para algo culinário, para as infusões. Então me acompanha por aqui. Se inscreve no canal para você sempre receber as notificações e também é importante você ativar o sininho aqui do canal. Vamos começar com o primeiro equipamento depois que você tem uma planta, seja qual planta for. Você vai precisar do seu regador. O regador, idealmente, ele tem um chuveirinho, porque o de ponta, que tem só a ponta, ele é mais indicado para aquelas plantas que são de interior, de dentro de casa, porque você precisa realmente guiar naquele pontinho para você não umedecer também a sua casa inteira. Esse que é de chuveirinho, ele é indicado para essas plantas que ficam fora. Claro que se você tem uma horta muito grande, você vai precisar de uma mangueira e não de um regador. Mas o regador é super essencial para você manter a saúde das suas plantas. Lembrando que como que a gente faz a rega correta das nossas plantas? Nós regamos as plantas, ervas aromáticas, temperos, plantas medicinais, sem falar das plantas ornamentais. A gente rega direto no solo, ou seja, vai lá com o regador, com o chuveirinho, o mais próximo possível da terra, do vaso ou do canteiro e rega. Porque se você ficar regando em cima, a parte da folha, você pode abrir uma porta para o desenvolvimento de fungos, como míldio, oídio, e não é isso que a gente deseja, a gente quer realmente uma planta, um jardim saudável. Então, regar, além de ter um regador correto, que é esse regador mais de chuveiro e não de bico, e a rega correta, são essenciais para a gente manter essas plantas medicinais bem saudáveis. E aí o segundo item, que também tem a ver com líquido, é o spray. Esse spray a gente encontra com muita facilidade no comércio, nos mercados, porque ele pode ser utilizado para spray para algo que você vai borrifar também no cabelo, né? Dentro de lojas de cabeleireiro também você encontra esse tipo de spray. Mas para que ele é importante para a nossa horta? Ele é importante por 3 pontos. O primeiro é que você pode usar para colocar um adubo líquido. Por exemplo, se você faz a compostagem, tem um minhocário em casa e consegue coletar esse adubo líquido, você coloca aqui dentro diluído, né? Lembrando que sempre é uma parte de adubo líquido para 10 partes de água. E a gente borrifa, pulveriza na planta. Outro ponto importante, por exemplo, você pode utilizar para aplicar algum inseticida natural. Uma infusão de pimenta, de alho, para se de repente apareceu algum míldio ou até mesmo algum inseto, né? Então serve para as pragas e para as doenças. Você pode usar como algo para colocar o seu inseticida natural e pulverizar na planta para combater esse tipo de infestação. Mas também, se você faz o processo de semeadura, se você semeia as suas sementes em casa, né, você pode usar para regar as plantas, quando elas estão pequenininhas, as plântulas, né, porque o que acontece? Plantas muito pequenininhas, sementes, elas precisam de algo mais delicado pra gente. Então você precisa chegar bem pertinho da sua sementeira e jogar na parte mais, né, você vira o bico quando ele está mais aberto, não direcionado, né? Então ele tem que estar mais amplo a aplicação, assim como a aplicação de da água ou de um adubo também. É importante que do próprio inseticida natural, que ela esteja mais aberta e não tão focada, né? Não tão direcional. Mas isso daqui, esse pulverizador é super interessante a gente ter em casa. E esse é um pulverizador de início, né? Porque existem os outros que são de pressão, e aí você não precisa ficar toda hora fazendo o movimento com o dedo, né? Esse não é um ponto interessante pra gente deixar, tem que deixar ele mais difusa a água. E aí, a gente deixa ele mais aberto, né? E pulveriza. E o outro, ele tem a pressão, né? Então você não precisa ficar fazendo esse movimento. Você simplesmente faz aqui e fica segurando e ele pulveriza. Então super essencial pra gente ter.
Outro ponto, outro item importante para a gente ter é a pazinha. A pazinha, qualquer pazinha, né, pazinha estreita, pazinha mais larga, são importantes se você tem canteiro, por exemplo, para cavar, né, para colocar o adubo, pegar uma terra, e se você também tem vasos, você pega a terra com ela, ou com um potinho, ou você tira, né, numa manutenção de raiz. Então, ter uma pazinha para começo é muito, muito importante. Ou para você revolver o seu adubo, o seu minhocário, né, porque de vez em quando a gente precisa fazer esse processo de revolver tudo que está sendo ali decomposto. E aí uma pazinha ou um garfo auxiliam bastante. O próximo ponto são ferramentas que dão muita discussão, que são as tesouras. Aqui eu tenho duas, na verdade, 3 tipos de tesouras, que uma a gente não deve usar, que é a tesoura de papelaria, porque a gente acaba destruindo a planta, destruindo galho se a gente usa essa. Essa não é feita para cortar planta, é feita para cortar papel, então não use essa. Tenha tesouras que são especificamente para o processo de jardinar. E aí existem 2 tipos. A tesoura curvada, que geralmente a gente chama de tesoura de poda, que ela é utilizada mais para galhos mais grossos, plantas mais lenhosas, por exemplo, pensa num louro, né? Essa daqui não vai ser tão eficiente como essa. Então, ela é para dar força ao corte e não tanta precisão, ok? Por isso, se você for optar entre as duas, se você pensa numa horta, no jardim, tenha essa daqui, porque essas são para plantas realmente mais duras, mais rígidas. Eu tenho aqui mesmo a mirra, tenho o boldo, tenho a lavanda, todas elas eu acabo usando muito mais essa. Por quê? Ela dá muito mais precisão e ela corta galhos um pouco mais finos. Ela é mais importante, ela é chamada de tesoura de colheita, e ela é mais importante para essas plantas, para essas ervas aromáticas, para essas plantas medicinais, que não são tão lenhosas. Então tenha uma dessa. Ambas você consegue comprar em casas de jardinagem, assim como o regador, o pulverizador, vende hoje em dia até no supermercado, e tem de várias qualidades. Claro que se você quer investir, fazer isso por mais tempo, é importante que você tenha uma tesoura melhorzinha. E aí existem preços super variáveis, né? E dá para comprar bem barato uma tesoura, como também dá para pagar super caro. Então, é um item muito importante para você ter. Tesouras. Tesoura ou tesouras, né? Se você tiver plantas mais lenhosas, acaba sendo mais essa daqui, ou às vezes até o tesourão maior, né? Mas para o nosso viés, que é de plantas medicinais, ervas aromáticas, essa tesoura retinha é o suficiente. E aí um outro item que eu acho essencial para nós termos em casa é uma faquinha. Essa é uma faquinha que é de jardinagem. Claro que você não precisa comprar uma de jardinagem, mas eu vou falar porque ela é tão importante. Ela não tem dente e ela tem essa pontinha. E para que ela serve? Ela serve para afofar o vaso, porque a gente precisa de tempos em tempos, de 30 em 30 dias, pelo menos dar uma afofada no vaso, adubar, revolver o adubo, então serve para você revolver o adubo do vaso. Não que você vai usar ela, por exemplo, para um canteiro, porque é muito trabalho, né? E você não precisa revolver a terra do canteiro, né? Você precisa revolver a terra do vaso, soltar a terra do vaso, porque senão com o tempo você vai acabar não disponibilizando água para a planta, porque a terra está tão dura que ela vaza por de volta do torrão e não entra na terra. Então esse daqui é essencial para você soltar a terra do vaso, afofar ele, mas também se você faz a sementeira, a semeadura, é legal para você colocar a semente dentro da palma da sua mão e separar a semente. Quem separa hoje a semente de camomila sabe o trabalho que dá. Você separa as sementes com a ponta da tesoura. Então é muito legal para a gente utilizar, seja para afofar, para incorporar adubo ou para separar as sementes que a gente vai semear no nosso canteiro também, né? Ou no nosso vaso, no nosso potinho. Então esses são os equipamentos bem importantes para você ter aí na sua casa para praticar a jardinagem e criar uma horta bem bonita. Se você não curtiu o canal ainda, curte aqui, aciona o sininho, que logo logo tem muito mais da nossa série de equipamentos e ferramentas.